Salve, salve nação! Segue o líder! Que alegria, galera! Que felicidade! Flamengo disparado na liderança do Brasileirão. Flamengo 2, Juventude 0. Quebra de tabu, cara. Fazia 28 anos que o Flamengo não vencia lá. E hoje vencemos com um futebol apresentado pelo Mengão de alto nível, né? O time que mais faz gols, o time que menos toma gol, o time que mais tem posse de bola, mais passes certos, mais escanteios, o time que é melhor em tudo, né, galera? O Flamengo tá sobrando, disparado no Brasileirão. Segue o líder e vamos ver aqui agora o que o Neto, que os comentaristas do programa Apito Final vão falar da vitória do Mengão. Quero dar os créditos para o canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Quero pedir o seu like, né? Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos, vamos lá pro vídeo. Tudo bem com ele. O que não tá tudo bem é com o Juventude que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, que é para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que... Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela aí espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor.
fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha Sim. da Globo? Sim. Matemática. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o esporte? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16. 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora, o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo bem. Nessa rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Aí. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Aqui, sábado 9 da noite. Então, Sábado 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo e sacou, Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio, desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que A joga. verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro na briga. Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, porque acabou. aí não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, Mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da... Isso é verdade, né? Se o Flamengo fazer a parte dele, não tem pra ninguém, né, cara? Onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Então quer fazer jabá agora, então, Não, aqui, quer não. cobrir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos vai. lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, Não, você manda trouxe. os barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado pra você, o porta-mala. Pra você, Não, nem pra de você. perto. Já fez um jabá do Ecobir, que por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Num lugar. Num lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, passava faca, não passava? Olha, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar ele fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude... Coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar
com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Filipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa. 16, 8 em casa, 8 fora, certo? O Juventude, os times menores, dificilmente tem uma vitória em 8 jogos fora de casa. Vamos supor que ele ganhe 8 jogos seguidos em casa. 8 vezes 3? 24. Tá dentro, não cai. Mas não vai acontecer Correto. isso. Né? Para os times menores, é isso que eu faço, a conta que eu faço. Essa página aí, ó, qualquer um pra mim pode cair. Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude. Para mim, o Fortaleza e o Sport já caiu. Pra mim. O Vasco joga hoje em casa contra o Ceará. Se ganhar, vai para ok. 25. E se o Ceará ganhar também dá uma escapada. Vai para 29 o Ceará. Porque o Vasco depois pega o Flamengo no próximo domingo. Exatamente isso. Dá para entender que os 3 times gaúchos correm risco de cair, meu querido Quesada? Eu creio que sim. Eu acho que... Bom, o Sport já caiu, eu tô com você. Mas eu acho que um grande do futebol brasileiro vai estar na Série B no ano que vem. Alguém não vai conseguir escapar aí. E olha, aqui é muito Para mim, o que mais corre risco... Vamos lá, vocês 4, depois eu. Vai. Aqui, eu sou o chefe, certo? Eu sou apresentador. Claro. Então eu vou ficar por último. Mentira, eu vou dar a primeira opinião. A opinião minha primeira. Para mim, quem corre mais risco de cair é o Grêmio, dos clubes grandes. Você acha que é o Grêmio? É o Grêmio. Você já viu o jogo do Grêmio? Já. Meu Deus do céu. Já. O Grêmio. Pra mim é o time do Grêmio. O Santos tem uma coisa que é a Vila Belmiro, isso que porque eu penso. O Vasco tem uma torcida que é uma coisa impressionante. Aí você tem o Atlético Mineiro, que é um time que tem muito mais jogadores do que todos os outros que estão nessa situação, né? O Internacional, aí é um pouquinho melhor. Pra mim é o Grêmio. Pra você, Théo? Sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, porque ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo, realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também, você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico para aquilo que é o Flamengo. Tá bom? Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você, quando teve a última lesão, fez um desabafo na internet, até uma publicação, desse momento de fragilidade, né, por estar lesionado. Aí passou um período, voltou a atuar, teve poucos minutos. Agora, nessa data FIFA, alguns dias de folga, você esteve no Ninho do Urubu e também fez um trabalho em casa, para quem acompanhou também na sua rede social. Como está sendo, né, esse processo para voltar a estar disponível para o Filipe Luiz, um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso? Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Filipe Luiz para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente, eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho, às vezes, é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar, de certa forma, se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho. E nesse tempo agora da data FIFA, realmente, eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são, quase na maioria das vezes, não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto, eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falo, a coisa que eu mais odeio no futebol é me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso. É a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado. Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros. E espero estar à disposição o máximo de tempo possível, e aí depois o Filipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. É isso aí. Danilo, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Está acostumado com jogos grandes, e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes, pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe
das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então, particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? Eu queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo como hoje, para mim, tem uma importância às vezes maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Valeu, pessoal. Boa! Danilo, e você como jogador de alto nível e tendo agora essa reta final da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, como é que você vê esse sonho de estar nesse ciclo? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações? Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada, o primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente, algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante, mas que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. Obrigado, Danilo. Lá na Rússia, não foi? O Danilo? Lá no banco, lá. Pô, vai no pra banco? terceiro. Nem tava lá, emocional. Né? Foi cortado, né? É brincadeira, vou contar uma coisa pra vocês. O cara ainda tá achando que vai pra terceira Copa do Mundo ainda. O futebol é difícil. O Gabriel Magalhães, que tem que ir. O Léo Ortiz, que tem que ir. O Léo Pereira, que tem que ir. Vamos lá, me ajuda. O Alex, que está indo. Mas aí você está falando de zagueiros. Mas ele é zagueiro. Mas ele duas Copas do Mundo ele foi de zagueiro. Não, lateral. Não, ele foi de zagueiro. Lateral. Não, cara. Desculpa, Godoy. Lateral. Desculpa. A chance que ele foi na Copa, ele virou zagueiro. A chance que Imagina esse cara querer ser lateral. Mas ele foi convocado como lateral, por isso que... O Neto deve ter alguma implicância com ele, porque ele é muito bom de bola, cara. Muito bom. Deu o problema que deu nele. Ele jogava na Juventus de Turim. De zagueiro, ele foi convocado de lateral. E aí ele foi chamado para ser... lateral direito. Lateral direito. Isso é absurdo. E aí no jogo contra a Croácia ele jogou na esquerda e o Militão jogou na direita. Não, e outra coisa, aí você tem Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros que tem. Aí você tem, tantos zagueiros de baita qualidade. Aí vem o Gabriel Magalhães, vem ele querer achar que é a minha última Copa. E vem aí o repórter ainda, olha, essa última chance, uma escambada de fazedor de média. E dá mesmo, né? Dá muita contusão muscular depois que se separa. Não é idade, rapaz. Militão, verdade. Viu? Dá uma atrás da outra. Militão é um dos caras porque trabalhou com o Ancelotti no Real Madrid. Só porque trabalhou, Quesada? Tô te dando a minha informação. Então vamos lá, você acha que ele merece ser convocado, Militão? Aí é uma outra história. Eu te pergunto isso. Pra você, quem são os dois zagueiros pra Copa do Mundo? Marquinhos, óbvio. E Gabriel Magalhães. Pra mim é o Marquinhos e esse Alex, que eu não conhecia. E o Alexandro é bom jogador que eu não conhecia. também. Tá. Agora, pode falar, Godoy. Em relação aos zagueiros, pode falar. Não, eu só ia lembrar esse zagueiro que o Caçada estava falando, que é o Alex Ribeiro, né? Então. Do Lille, né? Aí você pega o Léo Ortiz. Mas quem joga mais, o Léo Ortiz, Léo Pereira ou o Danilo de zagueiro? Os Léos.
Acho que ele vai acabar levando o Bremer da Juventus, tá? O Bremer também, que é tem bom o Bremer, zagueiro. que é um bom zagueiro. O Murilo Sim. também, que Murilo é um bom zagueiro. Cara, Murilo. agora veio o cara fazer uma média na entrevista. Olha, porque você é a última chance. Aí já disputou 2 Copas do Mundo. Ah, mas ele tem chance mesmo, cara, concordo. Pode ser a última chance dele. Se ele não for, esquece, vai ser a última. Jogou bolinha nenhuma e ainda tem moral ainda. A uma deu caganeira ainda. Ah, você tá de brincadeira, velho. Ô, Cascal, o que você falou no meu ouvido aí? Tem ele aí? Tem ele falando? Bota o que aconteceu com o Mateuzinho, meu querido? Ah, acabou aqui, galera. Mateuzinho não dá, né? Conheço o Mateuzinho, né? Mateuzinho aqui de Londrina, cara, que joga no Corinthians, né? Ele que falou um monte de besteira depois que saiu do Flamengo. Cara, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, hoje, são indiscutíveis, né? Eles são titulares do Flamengo na zaga. O Danilo, ele corre por fora. Só que ele tem muita qualidade, galera, né? Não dá pra desprezar o cara também, né? Ele joga muita bola e jogou bem nesse jogo de hoje contra o time do Juventude. Bem, Flamengo 50 pontos, um saldo de gols impressionante, né, cara? 37 de saldos de gols, 47 marcados, 10 sofridos. E o segundo colocado tem um saldo de 15. Olha a diferença, né, cara? Flamengo, graças a Deus, aí quebrou esse tabu de 28 anos. Desde 1997 não vencia lá, né? Que absurdo, galera. Que absurdo, cara. Tá certo, não são 28 jogos, né? Não é que todo ano jogou lá. Em 15 anos, nesse período, o Juventude passou na Série B, né? O Flamengo teve 13 confrontos contra o Juventude lá. Nesses últimos 28 anos, 13 confrontos. Foram 7 vitórias do Juventude e 6 empates do Flamengo, né? 6 empates, no caso. E hoje vencemos. Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Nossa Senhora. Tava com saudade do Mengão, tava com saudade do Campeonato Brasileiro. Ainda bem que a data FIFA se foi, né? Como é chato data FIFA, né, cara? Nossa Senhora. Valeu, galera. Tamo juntos. Tendo mais cortes da imprensa, eu trago aqui pra vocês. Deixa o like aí pra ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu ia falar outra coisa e me enrolei, mas é isso que eu ia falar mesmo. Valeu, tamo juntos. Fui!